Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 8, eu garanto para você que essa palavra ela vai falar bastante aí conosco. Amém, gente? Chegai-vos a quem? A Deus. Leia comigo. E ele se chegará a quem? Isso aqui dá para ser interpretado por diversas formas, de diversas maneiras. Uma delas que me chama a atenção quando eu li isso aqui, é que todo mundo tem que ter um desejo, meu irmão, de chegar até a Deus. Chegar até a Deus, hoje nós vamos tratar como um particular verdadeiramente com o Senhor. Nem todo mundo está verdadeiramente com o particular com Deus em dia, irmão. A gente às vezes tem um particular com um amigo, tem um particular com a família, que não é nunca errado, pelo contrário, acho que deveria ser um pouco mais tratado isso aí. Mas e o particular com Deus? E aquele momento do você se abrindo ao Senhor, você recebendo a instrução dele. Será que nosso particular com Deus ele está em dia? Em todos os aspectos. Tem gente que só tem um particular com Deus no domingo na igreja. Passa a semana toda com seus afazeres. Eu não vejo como é errado. Mas esquecendo que quem nos dá força para executar todas as coisas que ao decorrer do dia a gente precisa executar é Deus. E a gente esquece que verdadeiramente, você vai entender lá na frente, só quem tem o particular em dia com Deus consegue executar tarefas difíceis. Olha para o pastor, você não tem verdadeiramente depender do meu particular com Deus para que você sobressaia. Você tem que aprender a ter o seu particular com Deus. Quando eu desejo ter um particular com Deus, o próprio Tiago aí, ele disse, e ele se chegará a vós. Ele vai fazer questão de te atender. Só que para ter um particular com Deus, uma coisa Deus ele requer de nós. Volta, por favor, em Tiago 4:8 aí, por gentileza. Volta para mim aí, ó. Chegai-vos a Deus, quer dizer, ter um particular com ele, e ele chegará a vós. Leia comigo. Limpai o que, igreja? As mãos, pecadores. No particular, primeiro se começa se limpando, irmão. Se acertando diante de Deus. Foi muito bonito o culto aqui de sexta-feira. Mas um trecho da mensagem nós falávamos isso. Que antes de você ir para a batalha, você tem que verdadeiramente fazer o que Josafá fez. Que é respeitar, temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Antes de iniciar qualquer propósito, qualquer projeto, no particular, você começa se limpando, reconhecendo as suas fraquezas, reconhecendo as suas fragilidades e aquilo verdadeiramente que você precisa consertar diante de Deus. Eu não sei se você já reparou. Você já reparou quando é que nós aqui na igreja, nós fazemos a oração da fé? Antes ou depois da palavra? Por quê? Porque quando a gente recebe a palavra, Deus ele nos exorta, nos dá uma direção, a gente se acerta diante de Deus, se limpou. Ora, a oração da fé, ela surte efeito. Quem está compreendendo o que o pastor está falando? No particular, você reconhece as suas fragilidades diante do Senhor. E aí ele continua dizendo, ó, e vós de duplo ânimo, purificai o que, igreja? O coração. Mas a gente precisa entender isso, que o nosso particular com Deus, ele trará benefícios, não somente a salvação. Para ilustrar tudo isso que eu estou falando, e a mensagem ela abrir no seu entendimento, nós vamos para Isaías 38, que é um texto conhecido e que não passa despercebido agora de nós aqui. Isaías 38, versículo de número 1. Eu quero trazer isso aqui para você. Como é que está o seu particular, ou como está o nosso particular com Deus? Hoje na igreja, a gente vê muita gente com receita para a vida dos outros, mas a pessoa não aplica aquela receita para a sua própria vida. Ela verdadeiramente sabe que o outro precisa de Deus, às vezes até aponta o dedo e fala que o cara está perturbado. Existe um problema muito sério, dizer que a pessoa está endemoniada. Teve uma vez que falou comigo, isso aí já tem bastante tempo, mas muito tempo mesmo. Rapaz, isso aí que você fez é a atitude de uma pessoa que está endemoniada. Eu fiz assim, ó, põe a mão na minha cabeça e ora. Porque se tiver demônio vai manifestar. Só que o que eu estou fazendo não é na direção do demônio, não, é na direção do Senhor. Agora, se não manifestar em mim, vai manifestar em você. Sabe por quê? Porque você está levantando um falso contra a minha vida. Quem disse que pôs a mão e orou? Por quê? Porque a gente tem receita para a vida dos outros. Está cheio de gente aí, irmão. Você vai conversar com ela, elas têm receita para a vida dos outros, mas na teoria é uma coisa, na prática é outra. O importante é você entender que você precisa ter um particular com Deus, irmão. Tem gente que está aqui
que você está precisando mesmo de pastor, vai resolver no particular. Lá na frente você vai entender um pouco mais. Mas eu estou falando de novo. Você, no particular, primeiro você começa se limpando, abrindo o seu coração diante de Deus, se acertando verdadeiramente. E para ilustrar tudo isso, eu preciso ler isso aqui com vocês, porque é texto muito conhecido, mas faz parte aqui do entendimento. Vamos lá. Naqueles dias, leia comigo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade o quê? Mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz quem, igreja? Diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não o quê? Viverás. Irmão, aqui, esse texto é muito conhecido. Ser desenganado pelo médico é uma coisa. Agora, e ser desenganado por Deus? Olha para o pastor, é complexo ou não é? Aí é que entra agora a nossa mensagem. Coisas complexas só se resolvem no particular, com o Senhor. Amigo, vou te dar um conselho. Você está precisando de de uma resposta muito rápida. E o particular, cadê? Olha o que o Ezequias vai fazer. Ele foi diagnosticado com uma doença mortal. Ele foi desenganado por Deus, irmão. Então, virou Ezequias o rosto para o quê? E orou a quem? Peraí, mas quem é que foi dar a notícia para ele? Quem é que deu a notícia para ele? O profeta. O profeta não poderia orar por ele? Esse é o nosso erro. É porque a gente espera dos outros aquilo que só nós diante de Deus temos condições de fazer. Ô irmão, olha para mim. Olha para o pastor. Para de ficar esperando a ajuda do homem, irmão. Sabe por quê? Você vai se frustrar. Escuta só. O Isaías foi lá e falou assim: ô Ezequias, você vai morrer. Pronto. Põe-o à tua casa. Já falou isso aí? Não falou, mas eu vou orar por você. Não. Ali não era necessário isso. Deus estava verdadeiramente querendo nos ensinar para Ezequias que a ajuda do homem ela é limitada e que nós precisamos verdadeiramente entender que a nossa ajuda principal, ela virá de quem, igreja? De Deus. O Ezequias então virou o rosto para onde? Esse aqui virar o rosto para a parede, tem várias pessoas que falam várias coisas, mas eu vou ficar com o entendimento que eu tive, isso bem antes mesmo de eu me tornar pastor e pregar, de assumir igreja. Eu já entendi dessa maneira. O mundo está aqui, ó. O mundo está aqui, ó. Beleza? Ele se desconectou do mundo, virou o rosto para a parede, e ele se conectou com quem, igreja? Nesse exato momento ele estava entrando num que nós lemos lá em Tiago? Que no particular você se limpa. Você se desprende disso aqui, do mundo, de coisas terrenas, para você se conectar com quem, igreja? Com Deus, irmão. Ali era ele e Deus. Não era ele o profeta, não era ele e o fulano de tal, não era ele o ciclano, não era ele a esposa dele, não era ele, era ele e Deus, irmão, particular. O próprio nome já diz isso aí. Por que a gente, pastor, mas... Irmão, tem estratégia de vitória, tem bênção que Deus só vai me dar quando eu decidir fazer um particular com Ele, irmão. Não tem meio termo. Pastor, mas o caso não é para mim, mas Deus quer te usar, rapaz. Você está esperando de Isaías, talvez, aquilo que só Deus pode fazer, irmão. E aí você se frustra. Você imagina, poxa vida, o profeta veio aqui e me deu uma palavra, e nem orou por mim, nem nada, falou que eu ia morrer e foi embora. Por quê? Porque o próprio profeta não pode fazer nada por você, se não partir de quem? De Deus, irmão. E aí ele virou o rosto para a parede, se desconectou de tudo isso aqui que você está vendo, irmão, para poder verdadeiramente entrar no particular. Pastor, mas isso é bem... Não é, irmão. Ô Diogo, coloca para mim, por favor, não precisa abrir não, que eu passei para você o esboço, mas Deus mudou tudo aí, viu, Diogo? Volta, coloca lá para mim Amós 4,12. Precisa abrir não, gente, senão vai demorar muito. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Leia comigo. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com quem? Quando ele vira o rosto para a parede, ele está se preparando. Lembra de Tiago? Eu tenho que me o quê? Limpar, para entrar no particular com Deus.
Volta lá, por favor, em Isaías 38. Só para ilustrar, e a mensagem agora ela cresce depois disso aqui. É só para ilustrar mesmo. Então virou o rosto para Ezequias, o rosto para a parede, e orou a quem? Ao Senhor. É forte, gente. E disse: Ah, Senhor, leia comigo, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração o quê? Perfeito. E fiz o que era reto aos teus olhos. Atenção, gente. Verso seguinte, e chorou Ezequias muitíssimo. Verso seguinte, então veio a palavra do Senhor a quem? A Isaías dizendo, vai e diz a quem? A Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua o quê? E vi as tuas o quê? Onde Deus ouviu e viu o clamor e a oração e o choro de Ezequias? Nu? Está entendendo? Sim ou não, gente? Eis que acrescentarei aos seus dias quantos anos? A princípio, quem é que precisava de uma bênção? Ezequias. Deus curou e acrescentou mais 15 anos, correto? Só que no particular, Deus faz mais do que nós estamos pedindo ou que nós estamos pensando. Olha o verso, isso é muito forte, olha o verso seguinte, verso 6. Vai, filho. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Espera aí. Quem é que estava jurado de morte a princípio? Ezequias. Mas na verdade, quem ia morrer também? Todos. Mas olha para mim, através do particular de quem? De Ezequias. Deus deu livramento para quem? Através do seu particular. Deus está livrando a todos que estão à sua volta em nome do Senhor Jesus. Você precisa entender isso, irmão. Você precisa entender isso. É por isso que o profeta um dia disse que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Uma coisa que você deve aprender, irmão, sempre vai ter espaço para você aprender isso aqui, irmão, ó. Quando você aprende isso aqui, você não fica preso na mão de ninguém, irmão. Na mão, eu estou falando para você como homem de Deus. E você pode pensar o que você quiser pensar. Eu estou falando para você o que é necessário. Escuta só, o Ezequias não ficou verdadeiramente ali esperando uma oração do profeta. Por quê? Porque o que Deus queria, o Ezequias entendeu. É que ele tivesse um quê? Particular. Mas talvez você está esperando outra coisa, mas você ainda não entendeu. E essa é a resposta. Você está precisando ter um particular com Deus, irmão. Mas ter um particular mesmo e rasgar o seu coração. Oh Deus, diante do Senhor eu estou aqui. O Senhor sabe de toda a verdade. Como o meu coração está com a situação. Isso tudo Ezequias fez e sem ele perceber. Ele, no particular, ele estava trazendo livramento para ele, mas livramento para a casa dele também. A gente precisa começar a entender que tem coisas, irmão, que nós só resolveremos através de um particular com o Senhor. O que Deus te fala no particular, homem nenhum pode distorcer nem mudar, irmão. Porque se é entre você e Deus, acabou, irmão. Só que aí é que está agora a nossa mensagem. No particular, guarda o que você vai ouvir. Sim, Deus dá livramento para mim, dá livramento para os meus. Eu tenho certeza disso. Só que no particular, olha para o pastor aqui. O trem, ele anda aonde? Deus sempre vai te colocar no trilho, tá? Ah, pastor, não é não. Atos 9, vamos lá. Pastor Jaime de Amorim Campos conta que teve uma igreja que ele tomava conta, que ele era pastor, eu não me lembro agora qual era, mas eu já vi ele contando, acredito que alguns aqui também já ouviram o pastor Jaime contar. Ele disse que manifestou um demônio numa determinada pessoa na hora do culto lá, e nem obreiro nenhum conseguia expulsar, irmão. E ele do altar, expulsando e combatendo, e um obreiro, a pessoa demoniada fazia assim, jogava a pessoa longe, irmão. Acho que era, se eu não me engano, que ele fala, não sei se era uma criança, um adolescente, alguma coisa assim, um jovem. Não me falha a memória agora. E aí ele disse que na hora Deus deu uma palavra para ele assim, ele contando, né? Que a caixa de demônio só sai com jejum e coração. Ele disse que na hora do culto, ele virou assim para o canto assim e falou: Jesus, eu estou abrindo uma consagração agora, para esse demônio ele cair por terra agora. Abriu a consagração. Quando ele virou e abriu a consagração, ele estava tendo um quê com Deus? Um quê? Ele falou: demônio, nem foi lá. Sai agora, cai, pá, expulsou. Tem coisas que só acontecerão através do particular seu com Deus, irmão. A realidade é que tem gente que está demorando, tem muito tempo que não tem um particular com o Senhor, hein? É sempre aquela superficialidade.
Aí vem aqui na hora do culto e chora. Mas chora. Mas presta atenção, você tem 7 dias. Um só, de 2 horinhas. O que são 2 horas num dia, comparado a 24 horas em cada dia, em 7 dias na semana? É como pegar uma gota d'água limpa e colocar num mar sujo, irmão. Presta atenção no que o pastor está lhe falando, hein? Tem coisa que só vai se resolver quando você entrar no particular. Você entrar no particular com Deus. Para de ficar querendo andar na bota dos outros, rapaz. Escuta só, hein? E no particular você pode se preparar, porque Deus te coloca no trilho. Escuta só isso aqui, ó. Indo no caminho, aconteceu o quê? Atos 9:3, pessoal. Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Vamos lá. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me o quê? Quem é esse aqui? Lá é o apóstolo Paulo, irmão. Mas quem é que está falando com ele agora? O próprio Senhor Jesus, irmão. Ele está vindo de caminho em Damasco. De repente aparece uma voz ali, irmão, e ele cai ali por terra ali e fala assim: Saulo, Saulo, por que me o quê? Persegues. Até agora o rapaz estava perseguindo o evangelho, mas ele era do contra mesmo, irmão. E aparece o Senhor. E aí, olha o que vai acontecer, você vai entender porque eu estou rindo agora. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu o quê? Persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Atenção agora. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que o quê? Te faça. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém o quê? Eu te pergunto e você responde. O apóstolo Paulo está tendo um o quê com Jesus aqui? Particular. Mas nesse particular, Jesus vai colocar quem no trilho? Ele. Vai ou não vai colocar no trilho? Para uma pequena obra ou para uma grande obra? Se você, no particular, aceitar as orientações que te coloca no trilho, você não tem noção o tamanho da obra que Deus vai fazer através da sua vida, meu irmão. Aí, eu estou aqui 2 anos e indo para 7 meses já. Aí vem aqui no domingo, sai com a cacunda mais mole que a barriga, irmão. É só pancada daquela mesmo, violenta mesmo, que você não está entendendo que Deus está te colocando no trilho para uma grande obra, e está tudo juntando com aquela mensagem do domingo passado. Para uma grande obra, eu tenho que passar por um processo de quê? Vocês estão ligados? Mas presta atenção no que você vai ouvir agora. Olha lá. Versículo seguinte, filho. E os varões que iam com ele pararam o quê? Ouvindo a voz, mas não vendo o quê? Mais alguém ali teve um particular com o Senhor ou só o apóstolo Paulo? Olha para o pastor, porque a obra Deus queria fazer através da vida dele. Eu vou repetir de novo. O particular é entre você e Deus, irmão. Para de esperar de onde você não vai verdadeiramente conseguir, irmão. Aprenda que no particular, por uma grande obra, Deus quer te colocar no trilho. Você acha que é comum? Tem gente que está aqui, ó. Se abrir 15 pastores pregando diferente, de igreja diferente, ou o que for, de outro ministério, ou do próprio ministério, irmão, vai estar sempre a mesma mensagem, para você poder tomar juízo. Será que é coincidência? A gente precisa entender isso, irmão. Pastor, eu já compreendi. O que eu vou falar agora é o que eu precisei ouvir durante um tempo em que algo não acontecia na minha vida. Tem coisa, meu irmão, que só a gente tem tentado muito e a gente não tem tido resposta. A gente não tem conseguido fazer. Aí o particular resolve. Pastor, então conta para nós
eu posso ir até aqui. A gente também precisa que portas verdadeiramente se abram para Deus atender as nossas orações. O próprio Senhor Jesus é a porta. Mas a gente só vai entender que essa porta ela vai se abrir, ou como ela vai se abrir, só no particular. Por que o senhor está falando isso, pastor? Mateus, vamos lá em Mateus 17, 14. Diz assim, ó. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo, vamos lá? Senhor, tem misericórdia de mim, né? De meu filho, perdão, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam o que, igreja? Você notou que o pai tinha um problema com o filho, ele levou até os discípulos, onde os discípulos estavam ali reunidos, acredito que fazendo a obra. Os discípulos tentaram ajudar o garoto e eles não verdadeiramente conseguiram. E aí, quando Jesus chegou, viu um alvoroço, o pessoal discutindo ali entre eles, os discípulos batendo boca com aquele pessoal e tal, e aquela bagunça toda. E aí, quando Jesus chegou, esse homem se aproximou dele e falou assim, Senhor, por favor, tem misericórdia do meu filho. O que aconteceu? Meu filho é lunático, ele sofre, cai para lá, cai para cá, cai para lá, passa aquela luta toda. E eu trouxe para os seus discípulos me ajudar o meu filho. Mas os discípulos não conseguiram. Irmão, olha para o pastor aqui. Você vai entender. Eu vou adiantar. Não é porque está na obra ou está fazendo a obra que a pessoa está em dia no particular com o Senhor. Eu sempre falo isso aqui, e quem está aqui conhece, sabe que eu estou falando a verdade. Nós, pastores, temos que ensinar isso aqui para você. Você sabe por quê? Porque nisso aqui você consegue ter verdadeiramente o conhecimento que no particular Deus resolve. A gente não tem que fazer vocês, olha para mim aqui, ficar dependente da gente não, irmão, ou dependente de algum homem. Você tem que começar a pôr sua confiança nisso aqui, porque se a pessoa não está bem com Deus, não vai adiantar, ela não vai conseguir te ajudar, irmão. Geralmente só se estende a mão àquele que está bem com Deus, irmão. A pessoa que está com o particular em dia, ela sempre vai conseguir te ajudar. E você vai entender por que eu estou falando isso aqui. Por isso você não tem que se chatear com ninguém. Você tem que orar pela pessoa, irmão. Você tem que orar por ela. Os discípulos conseguiram ajudar aquele rapaz? Conseguiram? Os discípulos conseguiram ajudar o rapaz? Não conseguiram. E você vai entender por quê. Agora você vai mudar o seu conceito de verdadeiramente ficar triste, que não sei o quê. Por quê, irmão? Quem não tem o particular com o Senhor não tem condições de ajudar a outra pessoa, irmão. Isso só serve para você verdadeiramente saber quem é quem, irmão. Isso é só para você entender isso. Escuta só, vai lá. E Jesus respondendo disse, olha a bronca que ele vai dar nos discípulos. Ó geração incrédula e o quê? Perversa. Até quando estarei com quem? Convosco. Trazei-mo, verso 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino o quê? Olha para o pastor. Os discípulos não conseguiram ter êxito. Jesus chegou e com poucas palavras, verdadeiramente o demônio foi expulso. Conseguiu desfazer aquela obra do mal. E aí agora é que entra a nossa mensagem. Presta atenção que você vai ouvir. Verso 19. Então os discípulos, aproximando-se de quem? Leia comigo. Vamos ilustrar? Vamos ilustrar? Sobe aqui, você vai representar o Pedro. Sobe também, pastor Alex. Sobe aqui também, irmãos. Vocês são 12, mas não vou chamar 12 aqui não. E aí, Jesus expulsou o demônio. O Pedro toma o partido, chama os discípulos e fala assim, rapaz, por que ele conseguiu e a gente não conseguiu? Por que... Olha o que eles vão fazer. Jesus, chama Jesus. Fala, Jesus, vem aqui. Não, vem aqui. Não, aí eles vão falar assim, Jesus, nós queremos um. Olha para mim, talvez você está esperando, olha para o pastor, ajuda de alguém que não está com particular em dia, ela não vai poder fazer nada por ti, irmão. Na sua opinião, Jesus tinha ou não tinha um particular em dia com o Senhor? Direto.
ele ia para lugares sozinhos, ficava entre ele e Deus, levava até os 3 junto com ele, Pedro, Tiago e João, você lembra da história? Só que ele afastava em torno ali de 30 metros aproximadamente, tiro de pedra, tiro de água, que for, e ali ele ficava diante de Deus orando. Ele estava tendo um o que com Deus, igreja? Particular. Mas olha aqui para o pastor, enquanto o pai esperou dos discípulos, ele ficou feliz ou se frustrou? Por que você não vai direto a ele, irmão? Direto ao Senhor? Você vai se frustrar, amigo. Você vai se revoltar, você vai ficar triste. Você vai fazer loucura, coisa que não era nem para você fazer, irmão. Olha para o pastor. Isso só mostra para você, verdadeiramente, quem está verdadeiramente com particular em dia diante de Deus, irmão. Não, eu vou falar aqui na frente de todo mundo. Não, Jesus, nós queremos uma conversa. Chamar Jesus em particular. E no particular, Jesus vai dar para eles agora uma instrução. O que eu estou querendo mostrar para você, olha para o pastor aqui, é que eles estavam fazendo a obra, não tiveram condições de ajudar, não é porque eles eram ruins, é porque não tinham particular com Deus, irmão. Tem coisa que você está tentando, que você não está conseguindo resolver. Só vai se resolver assim, irmão, particular com o Senhor. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-los? Por que não podemos nós expulsá-los? Como é que é? Por que a gente não pode expulsar? Aí o chicote estala no lombo de uma maneira muito doída, mas é uma verdade. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena o quê? Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui, passa acolá, e há de passar. Leia comigo. E nada vos será o quê? Essa instrução eles receberam na frente de todos ou no particular? Tem instrução que Jesus vai te dar para que você alcance aquilo que você não está conseguindo alcançar, que só vai acontecer quando você tiver um o quê com ele? E tempos passaram. Volta para lá. Não, volta para lá, vai para lá, que vocês vão entender. Fica ali no cantinho ali. Atos capítulo 3, versículo 1. Tempos passaram. Aquilo ficou guardado no coração dos discípulos. Com certeza Pedro ali estava, porque Pedro era o primeiro a ser escolhido pelo Senhor Jesus. E o João também estava. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Estavam para a igreja, como verdadeiramente era de costume, como hoje também é de costume. Verso seguinte, por favor, rapidinho. Por favor, filho. E era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe, era o que, igreja? Você notou que particularmente tem algo aqui que se assemelha com aquele menino que eles não conseguiram ajudar? Aquele menino, a Bíblia narrou sobre o pai dele também, sim ou não? Agora aqui, a Bíblia também narra sobre a mãe, né? Sobre o parentesco ali de pai e mãe. Mas o ponto principal vem agora. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que o que, a igreja? Entravam. Atenção agora, irmão. Ele, vendo a quem? A Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que ele dessem uma o quê? Esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para quem? Eu imagino o diálogo de Pedro e João ali, naquele momento. Você está vendo ali, João? Um rapaz ali, naquela mesma situação, coxo, passando por enfermidades. Você lembra? É lógico que eles não falaram isso, mas é só para ilustrar. Lá em Mateus 17, quando a gente estava com o nosso Senhor Jesus, que a gente fracassou na oração e não conseguiu colocar um menino de pé, que o Senhor Jesus chegou e orou, e o menino ficou de pé, e a gente teve um particular com ele. Eu imagino tudo isso. Não está escrito. Pois é.
chegou a hora de não fracassar. Talvez você se sente fracassado em algumas atitudes que você já tentou e não conseguiu a resposta. É por isso que Deus está nos dando essa mensagem. Chegou a hora de não fracassar, irmão. De ver o seu esforço colocando a situação que está caída de pé em nome do Senhor Jesus. O Pedro olhou para ele, mas o João, e falou assim: olha para nós. Versículo 5. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, nem o quê? Mas o que eu tenho, isso te o quê? Dou. Em nome de Jesus Cristo, ou o quê? Nazareno. Levanta-te e o quê? Onde ele aprendeu isso aqui? No particular com quem? Olha para o pastor. Onde ele aprendeu isso aqui, gente? No particular com quem? Verso seguinte. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se o que, igreja? Firmaram. E saltando ele, pôs-se em... Há tempos, Jesus colocou ou não colocou aquele menino em pé? Sim ou não, gente? Agora, Pedro e João, os que estavam presentes ali, que fracassaram no primeiro momento, mas que chamaram Jesus em particular, estão ou não tendo esse e colocando aquele rapaz de pé? O particular, ele nunca te coloca para baixo. O particular faz você sempre se colocar de pé, meu irmão. Olha para o pastor aqui. Aquilo que às vezes a gente não tem êxito, a gente precisa ir para um particular para a gente entender o que precisa ser feito, irmão. Para de ficar verdadeiramente esperando no homem aquilo que você só receberá no particular de Deus, irmão. Você tem que começar a entender isso. E desculpa a sinceridade, irmão. Você pode ter verdadeiramente crescido no meio cristão. Você pode ter crescido ouvindo a palavra. Mas isso não significa que você não precisa de um, que é igreja? Particular, irmão. Você que está precisando de uma resposta, Deus está te dando. Eu só vou verdadeiramente te dar instrução naquilo que é no particular. Aquilo que é entre eu e você. Quando Jesus disse assim para Pedro e para João: se tiveres fé, vocês vão falar para o monte, passa aqui, passa acolá. Vão usar a palavra fé. Imagina, irmão, o que Pedro e João devem ter pensado? Se o monte, usando a minha palavra, não vai transportar, esse cara não vai ficar de pé? Claro que vai. Ô irmão, olha aqui para o pastor. Olha para o pastor. Não sei se você está compreendendo o que o pastor está falando. Aquilo que é impossível, Deus só vai me dar instrução através do particular. E Deus nos ensina aqui. O particular não te derruba. O particular, ele te levanta. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. Leia comigo. E entrou com eles aonde? No templo. Andando e saltando e louvando a quem? Eu te pergunto, foi ou não foi uma festa dentro da igreja? Mas a festa do testemunho dentro da igreja, ela só aconteceu por quê? Porque Pedro e João, aquele dia, os outros discípulos, eles tiveram o que com Deus? Deixa que as pessoas glorifiquem aquilo que você vai conquistar hoje, através do particular com Deus. Você precisa começar a entender isso e mudar o seu conceito. Quando você começa a entender isso, o seu entendimento, meu irmão, da palavra, ele muda. Você começa a entender que se você tiver um particular com Deus, não tem nada impossível que Deus verdadeiramente não possa fazer por você, irmão. Só que eu estou falando com gente, irmão, que até agora, o entendimento dele ainda, como eu estava até um tempo passou, deu essa palavra, pastor Jaime, o entendimento dele cauterizou por coisas desse mundo. Ele tem um particular, não tenho nada contra. Com o futebol, ele tem um particular com a Netflix, eu não tenho nada contra. Eu acho que até é viável você de vez em quando ali, senta mais a patroa ali e vê o jogo lá, e passa uma raiva lá, e ultimamente só está fazendo raiva esses times aí, né, irmão? Sei lá, vai ver o Netflix lá, sei lá o que for. Isso tudo, se estiver tirando o seu particular com o senhor, deixa de lado, vai particular. Mas, irmão, a gente tem gente que precisa começar a entender isso. Por que o senhor fala isso, pastor? Que eu já estou indo para o final. Hebreus 11:6, rapidinho. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário, leia comigo, que aquele que se o quê? Aproxima de quem? De Deus. Creia que ele o quê? Existe. Pausa. Você não vai entrar no particular com o Senhor daqui a pouquinho, porque eu estou te falando não.
Você vai entrar no particular porque você crê que Deus existe e que a palavra dele é a verdade. Estou falando de novo. Para de criar dependência em quem não pode te ajudar, um homem. Se o homem não for usado por Deus, ele não vai te ajudar, irmão. E você percebeu que os discípulos não puderam ajudar o garoto. Por quê? Porque os discípulos, mesmo sendo discípulos, eles não tinham o que com Deus, igreja? Não é só porque eu estou andando ali, que eu estou pregando, que eu estou bem com Deus, não, irmão. Aprenda a saber separar as coisas, irmão. Senão você se frustra. Você não tem que ir para o particular porque eu estou falando. Não, você tem que ir porque você crê que Deus existe. Você tem que ir porque você sabe que através da palavra você toma posse da bênção. Você tem que ir verdadeiramente porque você sabe que através desse particular Deus vai te ouvir. Você está precisando de uma resposta, Deus já te deu a resposta. E aí ele fala, ó, e que é galardoador, recompensador, leia comigo, dos que ou o que? Buscam. Isso fica junto com aquilo que Jesus disse em Mateus 6,6, que você entra para dentro do teu quarto e fecha a tua o quê? O que Jesus estava ensinando? Que todo mundo deve ter um o quê? Particular com o Senhor, irmão. E aí ele diz que o Deus que vê, ouve em secreto e oculto, ele vai te recompensar na frente dos homens, irmão. Até porque também o próprio Deus às vezes permite isso tudo acontecer, não para o nome do homem ser glorificado, mas sim para que o nome dele seja glorificado através da sua bênção. Guarda isso, irmão. Porque senão daqui a pouco você fica preso na mão da pessoa. Mas aquele dia eu te ajudei. Para, irmão. Para com isso. Deus não divide a honra e a glória dele com ninguém, irmão. Ele quer fazer na frente de todos aquilo que ele vai fazer com você através do seu particular com ele. Salmo, eu termino. Salmo 42:2. A minha alma tem sede de quem? De Deus. Do Deus vivo. Leia agora comigo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de quem? Olha para o pastor. O salmista tinha ou não desejo, necessidade, anseio de ter o que com Deus, igreja? Olha para mim. A mesma coisa tem que ser com a gente. Você tem que ter desejo, anseio de ter um particular com Deus. E olha para o pastor, o que Deus ouve no particular, ele responde na frente de todos. Aplauda Jesus bem forte. Vamos orar?